acontecendo, meio espontaneamente. Na verdade, o primeiro projeto foi a Miratus, que era um parceiro do Kirk há 8 anos já? 6 anos. 6 anos. Ele é muito amigo do Sebastião e foi esse contato com o Sebastião e o abraço do Sebastião que fez com que eles quisessem procurar mais histórias como o do Sebastião. Ele falou assim, será que tem outras pessoas? Aí eles tiveram uma amiga, que é a Julia Michaels, que falou, tem um circo, Crescer e Viver. E levou eles até lá, eles conheceram o Júlio Perim e o Vinícius. E aí eles falam, nossa, a gente está tão inspirado pelas histórias, a gente não quer só apoiar, porque no começo eles iam só financiar esses projetos. Eles falaram, a gente quer também contar essas histórias, que a gente acha que vai potencializar mais ainda. A gente dá um aporte financeiro e dá um filme, para eles terem esse instrumento, para se fortalecerem. Então, o Júnior, ele falou, se vocês vão fazer filme e vocês querem apoiar esse tipo de liderança, então vocês vão falar com o Luiz. Aí ele levou, o Júnior levou eles até o Luiz. Aí o Luiz falou, mas o que vocês querem fazer, né? Aí o Luiz tem um Cinema Nosso, né? Eu e o Luiz, a gente fundou juntos o Cinema Nosso depois do Cidade de Deus. O Luiz foi um dos atores no Cidade de Deus. E é da primeira geração. Aí o Luiz falou assim, poxa, vocês querem fazer esses filmes? Deixa eu ver se a Kátia se empolga fazer esse filme. Aí eles me chamaram. Aí eu falei, eu queria... Por acaso a gente foi assistir o Campinho Show. Porque o Gucci é um dos meus melhores amigos há 30 anos. Eu conheci ele desde o início do Nós do Morro, quando ainda era um teatrinho embaixo da escola. E tava todo mundo tendo que se reinventar. E por acaso a gente falou... Eu falei, poxa, mas tem tudo a ver o que o Gucci fez aqui e o que ele veio fazendo, de repente pode ser mais um projeto. Então surgiu assim, aí eu chamei o Gucci. Aí, então cada um foi chamando o outro. Aí eu acho que foi o Júnior e o Luiz que falaram do Jongo. E o Cinema Nosso, no final das contas, eu não sabia que eu ia fazer um filme no Cinema Nosso. Eu detesto aparecer de verdade. E eu acho que ele escondeu essa história até a última hora, quando não tinha jeito. Aí eu tentei passar direção para os outros, tentei passar para a Lili, para o Gripa, para o João Weiner. Mas aí a gente pensou, bom, como é que a gente faz esse filme? Não dá para fingir que não somos nós fazendo o filme. Não fingir que não tem nada a ver com essa história. Aí não teve jeito, a gente teve que se render, né? Então foi bem orgânico, não teve nenhum... Na verdade, quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente achou que estava fazendo uns filminhos para a internet, para algum site obscuro que ia passar, não sabia onde. E a minha ideia era voltar para o Rio de Janeiro, reconectar com o Luiz e com o Cinema Nosso, porque eu saí do Rio em 2007, quando meu filho nasceu, e nunca mais eu voltei. A nossa lógica é buscar projetos bem-sucedidos, com líderes locais muito claros e que tenham sustentabilidade para o futuro. Que já estão tão sólidos que você vê que, mesmo que aquele líder amanhã falte, o projeto vai seguir, ele tem continuidade. Ao invés de a gente buscar a grande solução para a fome no mundo. Que aí foi uma ideia que, se eu não me engano, foi o John que deu. John chegou e falou assim, vamos pensar do ponto de vista financeiro. Quando você vai fazer um fundo de investimento, você quer garantir segurança e certeza de que as coisas vão andar, você vai e coloca dinheiro naquela empresa que existe há muitos anos, que está sólida no mercado e que tem um líder vivo presente. Por que a gente não aplica isso para o projeto social? E aí foi assim que eles foram buscando projetos sociais. E aí, se a gente for olhar os 5 projetos que a gente está falando, que são... eu estou usando a palavra projeto, mas ele é muito mais do que isso. Foi a origem do trabalho. E aí chega no que vocês viram agora, que é gente. Ou seja, é gente fazendo, é gente que teve uma ideia louca e começou aquilo lá atrás, e é gente que realiza depois. Então eu queria que ele falasse um pouquinho sobre essa sua relação com esse monte de gente, né, que você foi lidando e que a Kátia e o Luiz, e o Gripa e a Lili transformaram em filme. Nós temos uma ideia, antes do filme, de encontrar esses líderes. Eu sou um professor universitário. E sempre falamos de inovação. Inovação sempre é um produto, mas a inovação, incubator de inovação em Rio de Janeiro, não é a universidade, não são as empresas,
estão dentro das comunidades, porque esses líderes, para durar 10 ou 15 ou 30 anos trabalhando com esses meninos, transformando vidas, tem que ser, por definição, inovadores. Estão inovando todos os dias. Estão fazendo inovações incríveis em badminton, utilizar samba para treinar campeões de badminton. É uma coisa que só em uma comunidade de Rio de Janeiro se pode fazer. E todas essas histórias são assim. Então, ao princípio, traímos gente para ir a conhecer a Sebastião. E um dia falamos, puxa, essa vai durar 1000 anos para que a gente conheça a Sebastião. Vamos fazer filmes para levar esta história maravilhosa, deste líder, dessa inovação, deste amor ao mundo. Principalmente, para mim, a maior felicidade é o festival. É o que foi criado assim pela Maria, que está aqui, e pela Ana Beraba, porque esse é um festival ao contrário. Ele está sendo mostrado, ele tem 300 sessões nas mini bibocas, onde tem pensadores na periferia. Ele é para fora. Ele vai passar aqui no cinema, mas ele vai passar no Cine Babilônia, tem um carinha que anda de bicicleta com projetor e joga na parede, aí tem outro que vai mostrar na igreja, aí tem outro que vai mostrar na escola pública, aí tem um quiosque. E já são clubes e mobilizadores que já se organizam e já discutem as suas realidades e já questionam o mundo. São coletivos. E agora eles se apropriaram dos nossos filmes, que é a coisa que a gente mais queria, né? Uhum. Eles estavam na festa de sábado, eles estão cheios de gás, né? E aí eles estão com todos os filmes assim, aí eles chegam nos lugares, negociam, não posso mostrar aqui no seu barzinho, seu Zé, não sei o quê. Aí tem os ao ar livre. E eu acho que a essência de tudo que a gente fez era esse desejo de reimaginar o mundo, né? Porque a gente está num momento de extremo pessimismo, né? De nuvens pesadas, de não só intolerância, raiva, ódio, a gente está perigando, né? Então, assim, qual é a luz? O que deu certo? Aonde vale a pena? Para mim, são os laços de afeto. É a pessoa física, é uma geração a outra falando, olha o que eu aprendi, o que eu posso passar para você. E a outra geração passando para a seguinte. Isso é sólido. E a gente sente isso de verdade nos filmes e nessas pessoas. Assim. Essas histórias são sobre pessoas, sobre personagens, sobre conflitos, sobre desejos, sobre anseios da alma, que são os mesmos anseios que a gente tem. A gente não está falando da carência, né? Eu não me interessa em nada falar da carência. A gente está falando da potência, da capacidade, da força, da inovação, da excelência que está sendo desperdiçado todos os dias, né? De acordo com não sei o quê. Um CEP, uma cor de pele, o sexo, sabe? Sei lá, né? A gente joga de lado um monte de... O ouro, esse é o ouro, né? Foi ali que foi criado o samba, ali que foi criada a nossa cultura, a nossa linguagem, o nosso gingado, a nossa forma de falar, a nossa forma de vestir. Tudo que nós somos, que é brasileiro, veio de um lugar que não foi motivado pelo dinheiro. E essas pessoas não estão motivadas pelo dinheiro. Então, eu falo para a Cláudia, assim, para eles, eu não fiz filme sobre instituições. Desculpa, não me interessa nada falar de ONG, nem de instituição, nem de blá blá blá. Eu quero falar de pessoas. Conflitos, vontades e tal, que ecoam as minhas vontades, meus conflitos, né? Lá no nome é Caulinho, eu sou do Complexo Alemão e lá a gente atua num coletivo chamado Alemão em Cena, que também produção de audiovisual, e a gente fez um processo desse, a Maria participou também, e aí a gente produziu lá dentro, viu a dificuldade que é produzir dentro, e as pessoas também têm a oportunidade de se ver do cinema na tela, que como lá na comunidade tem o cinema, e foi passar lá também. Então eu imagino que a galera de lá vai poder assistir, vai ter essa percepção de que, poxa, vale a pena. A gente também pode chegar lá, a nossa luta também pode ser vista pelo outro. Eu acho que esse recado que você está
passando, eu acredito que vai ser bem visto pelo pessoal e vai ter essa interação de identificação e identidade nesse relacionamento. Então, e no Cidade de Deus, a gente contou essa mesma história, assim. A diferença, aí tem aquela história, aquela galinha que foge por baixo do carro, ela se livra por sorte. E o Buscapé, que é o personagem principal de Cidade de Deus, uma câmera cai no colo dele. Por sorte, vem da mão do traficante e fala assim, tira uma foto minha aqui. Com aquela câmera, que abrem possibilidades para ele que não abriu para o irmão dele, que morreu ali no tráfico. E no outro, e no outro, e no outro. Assim, são gerações inteiras morrendo, especialmente de homens negros, né? Morrendo. Assim, no badminton tem um cara que é o Alexander, que é um dos professores, que ele fala que ele chegou na chacrinha quando ele tinha, eu não sei, 11, 12 anos, e os primos dele estavam todos entrando para o tráfico nessa hora. Eram donos do tráfico e ele foi mudado para a chacrinha. Por sorte, encontrou o badminton e ele fala, eu me salvei. Todos os meus primos estão mortos, ele fala. Ele fala isso, ele fala rindo, ele fala assim, é complicado. Estão todos mortos. Primeiro teve total liberdade deles para produzir os filmes e que hoje a gente está tão amarrado, né, a programas de fomento, às vezes os próprios canais, tem uma série de regras que você tem que cumprir, uma série de coisas que isso acaba muitas vezes impactando na qualidade, né, no resultado final. E a gente ficou um ano basicamente morando, grande parte da equipe junto, numa casa grande em Santa Teresa. E ali a gente almoçava, tomava café, jantava e discutia cinema o tempo inteiro, assim, que é um grande privilégio isso hoje, sabe? De você poder viver e respirar e discutir cinema e os personagens passavam pelaquela casa e eles vinham tomar café e nos fins de semana eles vinham tomar cerveja e a gente estava sempre pensando novas histórias, onde posicionava a câmera, né? Tudo isso eu acho que vocês dois podiam, a Lili podia falar um pouco disso também, né, Lili? Porque é diferente, né? A gente vive um momento que o documentário tem tão pouco espaço na cena e a cada vez mais está sendo empurrado para um lugar, se define o lugar do documentário é a TV ou é a internet e não tem espaço em outro lugar e tal. Eles falaram assim, a gente confia em vocês, vai dar tudo certo, a gente não sabe o que está fazendo. Não, a gente tem certeza que vai dar certo, né, Lili? Aí a Lili, a gente falou assim, se a gente escolher os personagens bem, são personagens apaixonados, personagens que falem bem do que eles estão fazendo, eles vão contar a história pra gente, vão nos ajudar, né? A gente joga a bola pra eles e aí eu e a Lili, a gente filmava assim, ela tinha uma equipe e eu tinha outra equipe, a gente conversava de manhã, no almoço, à noite, a gente escolhia os personagens juntos, ela pesquisava e depois a gente filmava em paralelo. Ela seguia um personagem, eu seguia o outro, a gente não sabia o que ia acontecer. E no final do dia, o Gripa tinha que organizar esse material todo, que nem eu nem a Lili viu todo o material, só o Gripa. E cada filme, ele desenvolveu uma linguagem diferente, não porque a gente queria ser genial e vamos inovar, vamos criar um negócio para chocar o mundo cinematográfico e propor uma nova linguagem, porque a gente é foda. Não, a linguagem surgiu do conteúdo. E o conteúdo pediu uma linguagem. Então, no caso do circo, veio muito essa coisa poética, muito mais lento, muito mais... O cinema nosso é uma brincadeira. O badminton é esporte, é outra coisa. O jongo, a gente é apaixonado pelo jongo, mas o jongo é outra história. Assim. Então eu acho que o Gripa e a Lili podiam falar dessa... O Gripa principalmente também, que as linguagens foi ele que desenvolveu muito na montagem. E as histórias estão ali, mas como contar isso? E elas chegavam com a coisa muito... era muito legal de ver como as pessoas se abriam, né? Como existia esse trabalho antes de posso sentar e bater papo e conversar e se abrir para a câmera, porque não é fácil chegar e ter uma câmera na sua frente, não é fácil. E você falar da sua vida, dos seus anseios, das suas vontades, das suas depressões,
não é fácil. E muito legal que nós conseguimos chegar nesse caminho, e aí chegava pra mim, e tá, como contar agora essa história, transformar isso num filme, né? Costurar. Exatamente, como costurar tudo isso, mas era muito gostoso, porque... E são filmes muito diferentes entre si, os dois que a gente viu hoje são diferentes, né? Um é o que a Cátia falou, uma brincadeira, o outro pega uma coisa muito mais artística e poética, e eu tentei trabalhar isso, a imagem e a música também, para conseguir, porque querendo ou não, às vezes a gente deixa a música um pouco de lado e tem o peso igual, né? É a música contando a história, às vezes a falta da música também contando uma história, e a imagem contando uma outra história, mas foi muito gostoso de participar. É que a gente teve um tempo muito importante, que eu acho que é a grande diferença, que é quando você tem um tempo que é antes da câmera, que é para conhecer essas pessoas, e a gente teve muito essa oportunidade, principalmente nos 2 primeiros filmes, que foi o Circo e o Badminton, de conviver muito tempo. Então, quando a gente chegou com a câmera, a gente já conhecia a família de todo mundo. Então, as coisas foram acontecendo. Então, de repente, você estava na rua com um personagem que a gente saía seguindo. Aí a menina tinha acabado de receber a notícia que ela ia participar do Campeonato Nacional de Badminton, e de repente a mãe dela atravessa a rua, que acabou de voltar com a irmã mais velha, que tinha feito um ultrassom e descoberto o sexo do bebê. E a irmã mais velha tem 15 e a outra tem 12. Então, assim, no mesmo dia, essa mãe, a gente pôde estar lá, e esse tempo foi um tempo que essas pessoas lindas nos deram, de poder conquistar os personagens e eles se sentirem confiantes. Então, às vezes a câmera nem parece que está lá, porque a relação que a gente criou e esse tempo que é muito importante foi essencial para isso, assim. Então, a gente tem uma relação muito verdadeira com os personagens. Então, acho que essa foi a grande diferença, de poder conviver com eles e ter esse tempo. Então, quando a gente andava, depois de ter passado 20 dias só conhecendo, sem câmera, quando chegava a câmera, ainda mais em comunidade, todo mundo já se conhecia. Então foi muito mais fácil chegar, e essa coisa da confiança, porque teve todo um trabalho antes de eu quero te conhecer, me conta a sua história que eu vou te contar a minha. E esse tempo foi, acho que, o grande diferencial. Assim, eu faço parte de um grupo que agora foi lançado lá em Cannes, que chama We Do It Together, que são mulheres do mundo inteiro, de Hollywood, dentro e fora, de todas as nacionalidades, se juntando para fazer filmes, para aumentar a representatividade das mulheres, não sozinhas, é que a gente quer trabalhar junto, por isso que a gente fala we do it together, a gente quer fazer junto, mas a gente não quer fazer um gueto, né? Nem de negros, nem de brancos, a gente já está fazendo junto, mas a gente quer reconhecimento. Então agora, por exemplo, eu vou fazer um filme na Índia, que é sobre uma mulher, chama Mukhtar, e eu vou dirigir com várias mulheres, e está sendo produzido por esse grupo, We Do It Together. E a ideia é financiar esse filme, que é um filme que eu pesquiso e trabalhei para fazer durante os últimos 10 anos e não consegui. Eu fui chamada por uma produtora de Hollywood para fazer em 2007, só que todo ano me perguntavam quem era o ator americano. Sim, a ideia que temos nós, eu falo portunhol, não sei se já sabem. A ideia que nós temos é que em 2018 vamos a seguir com o Festival Reimagine Américas, que vai estar em Colômbia e faz parte do processo de paz lá. E vamos a fazer 5 filmes nossos e também juntar outros filmes das todas as Américas para um festival um pouco mais grande. E o primeiro filme deste festival quase está... Não são 5 filmes, são 6 filmes que fizemos em um ano, porque há um filme que está por terminar, que se chama Mulheres da Terra, sobre as parteras tradicionais da Amazônia, que é um filme muito lindo. E então vamos a seguir com esse projeto e seguir ainda mais grande. Mas para nós foi muito importante porque estamos completamente em contra de 2 gringos chegar a um país, ter uma boa ideia para salvar os brasileiros. Porque todo mundo quer fazer isso. Isso é porque tantos programas fracassam.
nós queremos que as estrelas são Sebastião e Júnior, Vinícius. Essas são as pessoas trabalhando ano tras ano, tras ano, tras ano. Então, Johnny e eu sempre queremos ser sidekicks. Eles são os super-heroes. E nós só somos apoiando invisível de trás, porque não quer quitar a luz de eles. E também queremos que toda a produção seja local. É incrível as pessoas que trazem pessoas para fazer filme e produção, gente da Europa e dos Estados Unidos para trabalhar no Brasil, quando o Brasil tem muitas pessoas com tanta criatividade, com tanta qualidade. Quase sempre um gringo chega, faz um filme de gente pobre, lo leva a um cinema onde outra gente branca vê a los pobres no cinema. E isso para nós é como ir a um zoológico, não? É muito melhor que esses filmes que falam de uma coisa poderosa, inspiracional, linda e real dentro das comunidades, que as pessoas que assistem a esses filmes sejam outras pessoas das comunidades. E por essa sempre é minha deusa, Maria. Tem algo muito bacana, que é a liberdade não só de terem produzido, como de realizar isso. Os spots foram feitos na comunidade rádio, as faixas, cada um está fazendo sua, a programação, cada um criou como queria fazer. Então isso assim, isso é bárbaro. E o pessoal está muito envolvido, porque já trabalha lá com o cinema. Lá tem 5 pontos de cultura que também mobiliza esse processo. Recentemente a gente teve ali na Praça do Conhecimento, que é o local principal, onde a galera mostrou os trabalhos que fizeram e tudo mais. Então assim, a gente já vive isso, já respira isso. E levando esse projeto para lá, com esse festival, com essa dinâmica, eu acredito que vai fomentar muito mais. E como eu falei no começo, as pessoas vão ver, pô, eu me identifico com aquela parte, aquilo ali é a minha cara, aquilo ali é o meu estilo de vida, eu também posso chegar lá, eu também posso ser lá na frente um protagonista da minha própria história, porque a baixa estima ela é muito grande. Quando você senta para conversar, quando você dialoga sobre a situação, as pessoas não têm muita referência do que querem, porque no seu redor vive sempre a mesma coisa, então é muito do mesmo, então eu só tenho uma mesma saída. E aí, verificando essa questão, mostrando esse outro olhar, eu acho que isso realmente dá uma alegria, mostra pra galera, gente, dá pra gente chegar lá. A situação tá assim, tá ruim, ok, mas deixa a situação aí, vamos batalhar por si, vamos trabalhar por todos, acho que a gente consegue. Então, assim, eu tô de parabéns, a Maria, eu fico muito feliz dela ter contado lá comigo nesse processo, e tem os outros comunidades foi o cinema também. Que gerou a gente. Verdade, é que ela tem mais, ela pode contar com mais propriedade. Cinema. A gente lançou um filme lá que eles ficaram encantados e falaram, a gente também quer. E aí eles produziram um documentário em que foram à comunidade, no mesmo cinema que viram Gonzaga, para se ver. Então, assim, é muito bacana ver isso. E eles estão atuando. Começaram um coletivo daí e estão atuando. Eu acho que o mais bacana foi essa curadoria de coletivos também para participarem. Isso aqui, eu acho que pra gente é o ouro. É nítido. Parabéns. Obrigada. Obrigado.